E hoje quero compartilhar uma palavra, dia de ceia, nós temos falado muito a respeito, claro, toda a palavra, todo domingo falamos a respeito de Jesus, mas nas ceias nós temos falado mais sobre o dia a dia de Jesus, sobre algumas passagens do Evangelho, diretamente do contexto, da convivência de Jesus com os discípulos. Tem sido essa linha para nós falarmos mais sobre o corpo, sobre o sangue de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus. E é interessante, antes de entrarmos no tema, que muitas vezes, irmãos, nós estamos chegando na igreja, estamos cansados, sobrecarregados, meio desanimados, cheio de estresse, cheio de ansiedade ou tantas outras coisas. A grande questão, irmãos, é tudo aquilo que nós estamos cheios vai refletir na nossa vida. Quando nós estamos cheios de fé, essas coisas não vão nos incomodar porque a fé está sendo maior. Mas quando nós estamos cheios de ansiedade, cheios de medo, isso toma o lugar e mina a nossa fé. A grande questão é, do que nós estamos cheios? Pergunta para o seu irmão aí, fala, do que você está cheio? Irmãos, porque se você estiver cheio de si mesmo, o que vai transparecer, o que vai falar mais alto, é sobre você. Agora, quando nós estamos cheios do Senhor, o que vai transparecer, o que vai ressaltar é a presença dEle. É interessante que nós expressamos e vivemos aquilo que nós estamos cheios. Quer um exemplo? Em Atos capítulo 2, quando há o dia de Pentecostes, há um grande mover da presença do Espírito Santo, nós vemos que eles estão cheios de algo. Porque em Atos 3, quando Pedro e João chegam para aquele coxo na porta formosa, aquele homem lá limitado, eles declaram e eles deixam bem claro que eles estavam vazios de si mesmo. Que eles falam assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Ou seja, eles estão dizendo, eu não tenho riqueza, eu não tenho condição, eu não tenho nada de bom para te oferecer, mas eu tenho algo. O Senhor tem algo para você. Aquilo que eu tenho, que é o Espírito Santo, a presença de Deus, eu te dou. Por quê? É aquilo que eles estavam cheios. Aquilo que nós estamos cheios é o que vai transparecer na nossa vida. Por que muitas vezes nós estamos cheios de ansiedade, de medo, irmãos? Porque o medo nada mais é algo que está tomando ou minando a nossa fé. Quanto mais medo, menos fé. Quanto mais fé, menos medo. Porque é isso que nos alimenta. Que tipo de alimento nós estamos vivendo? Irmãos, muitas vezes nós acreditamos que viver uma vida cristã é uma vida pesada, uma vida difícil, mas isso é uma mentira. Viver uma vida com Cristo tem que ser uma vida contagiante, empolgante, feliz, alegre, leve. Porque Cristo, Ele tira todo o nosso fardo. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28 até o 30 diz assim, vinde a mim, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu os darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para sua alma, para o seu coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual que é o convite que Jesus está fazendo para a gente aqui, irmãos? Jesus está dizendo assim, você carregar o jugo sozinho, você carregar o fardo sozinho vai ficar pesado. Mas ele diz o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vós que não dão mais conta da sua vida, venha até mim porque eu vou aliviar a sua vida. A grande questão aqui é um convite, irmãos. Por que muitas vezes estamos sobrecarregados? Porque nós queremos resolver tudo sozinho, nós queremos ter condição de resolver tudo. Mas aqui há um convite que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é interessante que ele diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é uma peça que ligava dois animais para carregar peso. Ou seja, um jugo é você colocar dois bois para carregar um peso, onde o peso era dividido por causa do jugo. Por quê? O jugo limitava a um boi não ir mais para frente ou ir para trás. E quando Jesus está fazendo essa referência do jugo, Ele está dizendo assim, a partir do momento que você vem a mim e caminha do meu lado, tudo vai ficar leve. Por quê? Porque eu carrego o peso para você. Irmãos, por que muitas vezes a nossa vida cristã está pesada? Porque em algum momento nós decidimos andar na frente, aí fica pesado, porque Jesus ficou para trás. Ou em algum momento nós decidimos ficar para trás, aí fica pesado, porque Jesus está na frente. É por isso que quando nós voltamos lá no Velho Testamento e vemos lá o tempo que os irmãos, que os hebreus estão no Egito, aliás, no deserto,
É interessante nós vemos o quê? Que havia uma nuvem que guiava eles pelo caminho. O momento de andar e o momento de parar. Porque isso ensina dependência. Enquanto nós estivermos dependentes de Deus, tudo fica mais leve. Mas quando nós pegamos o controle e decidimos tudo, fica pesado. Por quê? Porque nós não damos conta de resolver tudo. Talvez você entrou aqui nessa noite e está cansado, sobrecarregado, desanimado, não tem mais forças. Isso de fato nos ensina algo. Por conta própria, sozinho a gente não dá conta. Por isso é importante você convidar Jesus para fazer parte da sua vida, meu irmão. Admita que sozinho você não consegue. Talvez para você é muito difícil, isso vai ser um sinal de fraqueza, reconhecer que você não é capaz. Mas a grande verdade é, sem Jesus nós não vamos chegar a lugar nenhum. É por isso que Jesus está dizendo aqui, fazendo um convite para mim, para você, para todos nós nessa noite. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos darei descanso, eu vos trarei alívio. Irmãos, pare de tentar resolver tudo pela sua força. Pare de tentar caminhar sozinho. Esse é o convite do Senhor para nós, para que nós possamos aprender a andar lado a lado com Jesus. Porque quando nós estamos lado a lado, Ele carrega a carga e Ele alivia toda a tensão. Jesus te convida hoje para você andar lado a lado, onde você encontra descanso. Eu não sei o que você está vivendo, meus irmãos, mas você precisa entender, se você quer viver uma vida leve, saudável diante de Jesus, você precisa aprender a parar de carregar o fardo sozinho. Tem muita gente que está cansada, sobrecarregada, porque em algum momento decidiu resolver tudo sozinho. Irmão, sozinho a gente não consegue. O seu casamento só vai para frente quando você convidar Jesus para fazer parte. Os seus filhos só vão para frente quando você convidar Jesus para fazer parte. Pare de tentar resolver tudo pela sua força, você só vai se cansar. Talvez você entrou aqui esgotado, cansado, mas é quando você entrega diante de Deus que você vai encontrar alívio, porque não tem nada a ver com o que você tem para dar, mas tem tudo a ver com aquilo que o Senhor já te deu. E diante disso nós aprendemos uma lição na Bíblia, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. João capítulo 6, versículos 55 e 56. Aqui também há um convite de Jesus para nós, irmãos. E esse convite é óbvio que não é de uma maneira literal, não é de uma maneira natural, mas de uma maneira de entrega. Olha o que diz: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Irmãos, como eu disse, isso não é algo literal. Então hoje você vai tomar o sangue de Jesus, você vai comer da carne de Jesus, mas aqui há um princípio, um ensino, que quando nós fazemos isso, Ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Agora, o que isso está nos ensinando, irmãos? Isso está nos ensinando que Jesus está dizendo que há poder na tua presença, no teu sangue. Dizendo que quando nós tomamos posse da vida de Jesus, quando nós nos alimentamos de Jesus, a nossa vida flui. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando, dizendo: aquele que bebe do meu sangue terá vida. Eu faço parte dele, ele faz parte de mim. O sangue, ele fala sobre vida. Quando uma pessoa começa a perder muito sangue, qual que é o sinal que ela vai ter? Desfalecer, vai morrer, sim ou não? Porque o sangue fala sobre vida. Quando uma pessoa está desfalecendo, ela está com pouco sangue, a primeira coisa é transfusão, porque o sangue faz fluir, traz vida novamente, faz os batimentos voltarem, faz a pressão voltar. E trazendo isso para o lado espiritual, nós entendemos que quando nós tomamos o sangue de Jesus, claro que não de maneira literal, mais uma vez, para deixar claro, nós trazemos vida, fluir, voltamos a sonhar, voltamos a viver, e é isso que nós estamos precisando. Por que muitas vezes paramos de sonhar, meus irmãos? Porque nós paramos de tomar posse sobre aquilo que Jesus tem para nós. O sangue de Jesus tem poder, e talvez para muitos isso virou algo religioso. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu não era convertido, e minha mãe já ia na igreja, minha mãe já era cristã, e todas as vezes que eu ia fazer uma entrevista, eu era adolescente, eu era jovem, aliás, e todas as vezes que eu ia fazer entrevista, eu ia para um desafio na minha vida, ela falava: o sangue de Jesus tem poder, toma posse do sangue de Jesus. Para mim não fazia menor sentido isso, não entendia nada. Mas depois de muitos anos eu fui entender isso, o quanto que o sangue de poder tem Jesus, o sangue de Jesus tem poder, só para ver se você está prestando atenção. O quanto que o sangue de Jesus tem poder, meu irmão.
Mas muitas vezes nós usamos isso como algo religioso, ou nós usamos isso de uma maneira qualquer, ou virou apenas uma rotina, ou apenas um jargão. Mas o sangue fala sobre vida, fala sobre fluir. Beber do sangue está dizendo o quê? Que toma posse disso e se aproprie da vida, que eu divido a minha vida com você, ou seja, Cristo vive em nós, amém? E é sobre isso, irmãos. Por que muitas vezes nós não sonhamos? E por que muitas vezes nós não valorizamos isso? E a Bíblia ensina sobre a importância do sangue de Jesus. A Bíblia nos ensina sobre a importância de tomar posse, de fazer parte dele e ele fazer parte de nós, através do sangue e da carne dele. Olha que interessante o que diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 14. Hebreus 9, do 11 ao 14. Diz assim: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem. Não é sobre o tabernáculo humano, não é sobre o templo humano, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma pura, limpa, imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Irmãos, olha que interessante que está ensinando aqui. Quando nós voltamos lá no Velho Testamento, diz que quando o sacerdote apresentava lá o animal e derramava o sangue sobre o altar, havia naquele lugar perdão, purificava, encobria os pecados. E é interessante que isso está falando no Velho Testamento. Se o sangue de um animal tinha poder de encobrir pecado, imagina hoje o sangue de Jesus. Mas muitas vezes nós valorizamos muito mais aquilo que nós já ouvimos do que aquilo que o Senhor pode fazer hoje na nossa vida. A Bíblia está dizendo aqui em Hebreus que se aquilo tinha poder em coisas humanas, o tabernáculo, mas hoje ainda mais o sangue de Jesus, não em tabernáculo feitos por mãos humanas, mas no santíssimo lugar, onde há presença, a manifestação. E a grande questão é o quanto que nós tomamos posse daquilo que Jesus tem para nós. O quanto nós tomamos posse do sangue de Jesus, meus irmãos. Porque muitas vezes nós estamos vivendo olhando para tudo, menos acreditando naquilo que o Senhor pode fazer. Nós acreditamos no que o jornal diz, nós acreditamos no que as pessoas dizem, mas não acreditamos no que o Senhor fala a nosso respeito. Aqui está dizendo que se o sangue de coisas como animais tinham efeito naquele tempo, quanto mais o sangue de Jesus tem efeito e poder sobre a nossa vida hoje. Quanto que nós tomamos posse sobre isso, irmãos? O sangue de Jesus tem poder. É interessante que nós vemos que o derramamento de sangue tem tanto poder, que no Velho Testamento ele ensina lá, no tempo lá, quando eles estão saindo do Egito, que quando passaram o sangue sobre os umbrais, aquele sangue protegia as famílias que eram os israelitas, os hebreus, né? Protegiam eles da morte, protegiam eles e diferenciavam eles daqueles que não eram de Deus. Se o sangue de um animal tinha poder para fazer isso, imagina o quanto que tem o sangue de Jesus, meu irmão. E quantas vezes nós tomamos posse sobre o poder do sangue de Jesus? Muitas vezes virou um jargão, como eu disse, parece água. Mas quanto que nós tomamos posse disso e vivemos aquilo que Deus tem para nós hoje? Nós acreditamos no que o Senhor disse lá atrás. Nós vemos tantas histórias poderosas lá atrás. Mas quanto que nós tomamos posse para viver hoje? Nós precisamos tomar posse. Quanto que nós estamos olhando para trás, esquecendo de viver o que Deus tem hoje? O sangue de Jesus tem poder. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Amém? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele
nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença dEle. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos andar num vivo e novo caminho. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. É através do sangue de Jesus que foi derramado, que o véu se rasgou e nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso ao Pai sem intermediário, por causa do sangue poderoso de Jesus. É por causa do sangue de Jesus que nós podemos entrar na presença dEle. É por causa do sangue de Jesus que nós somos purificados e perdoados. É por causa do sangue de Jesus que nós podemos andar nesse caminho. Mas por que muitas vezes nós não tomamos posse disso, meu irmão? Porque muitas vezes nós queremos criar atalhos, ou queremos criar novos caminhos. É por isso que nós quebramos a nossa cara. O caminho já foi trilhado, o caminho é Jesus. Nós precisamos tomar posse, irmão. Muitas vezes nós procuramos em tudo, menos no lugar certo, que é Jesus. Jesus é o caminho, o sangue dele foi derramado e não é em vão. A Bíblia diz em Gálatas que se nós não cremos no sacrifício de Jesus, que foi derramado na cruz, se nós não tomamos posse disso, tudo isso foi feito em vão. Tome posse do sangue de Jesus, tome posse do sacrifício que Jesus fez na cruz. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, meu irmão, porque um dia o Senhor morreu no meu e no seu lugar, deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Amém? Posso ouvir um aleluia por isso? Então o sangue de Jesus tem poder, meu irmão, mas quanto que nós tomamos posse disso? Como eu disse, nós acreditamos em tudo, mas muitas vezes não tomamos posse daquilo que é a palavra do Senhor para a nossa vida. Toma posse disso. E nessa noite, eu quero falar sobre 7 derramamentos de sangue que Jesus derramou por nós, biblicamente falando aqui na história. E o número 7 é interessante que ele representa algo completo, representa algo perfeito, inteiro. E Jesus, ele é completo, Jesus nos completa. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo meio incompleto ou faltando alguma coisa, mas hoje você vai sair daqui completo, porque quando você é cheio de Jesus não precisa de mais nada. Talvez você está procurando preencher com tantas coisas e você continua vazio, continua preocupado, continua com medo, mas a partir do momento que você é cheio de Jesus, você se torna completo. Irmãos, diante do reino de Deus não existe neutralidade. Ou você é ou você não é, ou você tem ou você não tem meio termo. Então ou você é cheio de Jesus ou você é cheio de outra coisa. E o nosso problema é que muitas vezes a gente está tentando preencher o nosso vazio com tantas coisas e nós continuamos frustrados, quebrando a nossa cara, porque sempre ficamos da mesma maneira. Mas hoje eu quero te fazer um desafio. Fala: Jesus, eu quero ser cheio da tua presença. E à medida que você faz isso, deixa o Senhor te esvaziar do seu eu, deixa o Senhor te esvaziar do seu medo, deixa o Senhor te esvaziar da sua razão e deixa Ele te encher da presença dEle. Amém? É interessante que a Bíblia tem um propósito. Tudo que tem na Bíblia tem um propósito. Tudo que o Senhor permitiu estar na Bíblia tem um propósito. E o Senhor não faz nada sem propósito, amém? Então cada derramamento de sangue aqui tem um propósito para a nossa vida, algo para trazer crescimento e amadurecimento na nossa vida. Então o sangue de Jesus, irmão, você tem que ter uma fé no coração que Ele tem poder para te curar, para te perdoar, para te restaurar, para te purificar, para te libertar. Não faz sentido, irmão, você conhecer Jesus e continuar da mesma maneira. O primeiro derramamento de sangue está lá no Getsemane, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 41 a 44. Lucas 22, 41 diz assim: então afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus aqui: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Irmãos, aqui é o primeiro derramamento que nós vemos, e falando cientificamente, isso é real. Claro, está na Bíblia, nós cremos na palavra, mas falando também da ciência, porque quando nós estamos muito angustiados, é científico isso, que nós podemos ficar tão preocupados, desesperados, tão angustiados, que pode estourar vasos, microvasos, e nós suarmos sangue. E é isso que acontece com Jesus. E é interessante que Jesus aqui, ele era homem também.
Ainda sendo Deus, ele era homem. Por isso esse momento de angústia, esse momento de sofrimento, de dificuldade. Por quê? Fazendo todo o cenário aqui, irmãos. Jesus está no momento de oração e ele sabe que em breve ele vai estar sendo entregue para os soldados para ir para uma cruz. Então ele sabe que está para vir um sofrimento, é por isso que ele fala: Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, não faça a minha vontade, que a sua vontade seja absoluta, seja feita a tua vontade. E é interessante que esse texto nos ensina, irmãos, algo precioso, que quando fala sobre o derramamento de sangue aqui, nós vemos um cenário onde Jesus em breve seria traído por um amigo, por alguém que ele treinou, por Judas. E isso nos ensina uma lição, irmãos. Quantos aqui já foram traídos, ou quantos aqui já se decepcionaram com pessoas? Todo mundo. E muitas vezes isso faz a gente fechar o nosso coração. E Jesus, quando ele derrama sangue aqui, ele está nos ensinando que vale mais a pena o perdão do que o rancor. Talvez você fale: não, a pessoa não merece o meu perdão. Irmãos, quando você perdoa alguém, não é para beneficiar a pessoa que te fez mal. Quando você perdoa alguém, é para você beneficiar você mesmo, a si mesmo. Porque quando você não perdoa, você prende a sua vida. Quando você não perdoa, é como se você pode fazer o que for. Você pode ir para um restaurante, você pode viajar, você pode tomar banho, você pode dormir, mas sempre aquela pessoa que está te incomodando vai estar com você, porque você não vai parar de pensar. Então o perdão não é para resolver a vida dos outros, o perdão é para resolver a sua vida. E talvez você fale: mas a pessoa não merece meu perdão. Quem diz que perdão é merecimento, meu irmão? Aonde está escrito que perdão é merecimento? Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Se você acha justo, então, só perdoar se merece, quem merecia o perdão de Jesus aqui? Tem alguém que merecia o perdão de Jesus? Jesus te perdoou sem você merecer, meu irmão. Jesus me perdoou sem eu merecer. E por que muitas vezes para perdoar o meu irmão ele precisa merecer? Irmãos, pelo contrário, se alguém precisa de perdão é porque errou, não é merecimento. E a Bíblia nos ensina que há um princípio, né? É uma semente também, né? A lei da semeadura também, de tudo aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz o quê? Perdoa aqueles que têm nos ofendido, assim como nós. Então nós pedimos perdão para Deus, né? Perdoa as minhas ofensas, perdoa tudo que eu tenho feito, mas nós não queremos perdoar o nosso irmão. Irmãos, então nós precisamos aprender com tudo isso. O perdão de Jesus já foi nos dado na cruz, ele derramou o sangue por nós. Mas o que nós temos feito com isso? Quando Jesus está sangrando lá, num tempo de angústia, é para curar as feridas do nosso coração, é para que nós possamos sim perdoar aquele que nos fez mal e voltar a ter comunhão. Irmãos, o problema da falta de perdão é que nós generalizamos. Você não quer mais se relacionar, você não confia mais em ninguém, você não quer mais ir na igreja. Tantas coisas que você toma posse, por quê? Por algo que te machucou e às vezes legítimo até. Mas a grande questão é você levantar a cabeça e voltar a viver, meu irmão. Quantos que ficaram paralisados no passado e nunca mais avançaram? Lembra que eu disse que quando você fica para trás, tudo fica pesado? É mais ou menos isso. Um dia você se frustrou, se cansou e você de repente ficou para trás. E você está tudo pesado, por quê? Porque você não está mais caminhando com Jesus. É tempo de você voltar a caminhar lado a lado com Jesus. É tempo de você perdoar, é tempo de você libertar o seu coração, meu irmão. Quando você perdoa, você livra a sua vida. Quando você perdoa, você resolve a sua vida. Para de viver no passado. Bate no ombro do seu irmão, faz assim, ó. Para tirar o pó, porque às vezes ele está lá no museu lá ainda. Ele está lá olhando para aquilo que aconteceu há 10 anos atrás. Irmãos, fala para o seu irmão, fala, você não é museu não. Irmãos, às vezes você está vivendo, ai como era bom 10 anos atrás, quando eu me converti. Ai como era bom aquele dia que eu preguei. Ai como era bom aquele dia quando me entendiam. Irmãos, para de olhar para trás. Vamos viver aquilo que Jesus tem. O sangue de Jesus tem poder. Toma posse e viva o propósito de Deus. Irmãos, aprenda a andar. A nuvem está andando, vamos para frente. O Senhor te perdoou por um propósito. Quem somos nós para não perdoar, irmãos? Então quando o sangue de Jesus é derramado naquele contexto, é um contexto de perdão, onde Jesus quer te perdoar de todo abandono, toda rejeição. Sabe, para de generalizar, para de culpar os outros por frustrações, meu irmão. O segundo derramamento de sangue são as chibatadas, os açoites que Jesus levou, né? Olha o que diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 7. Aqui está a profecia sobre esse acontecimento. Isaías 53, 4 ao 7.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidades é tudo aquilo que é um pecado que se tornou normal, se tornou um pecado de estimação. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Lembra que nós falamos que Jesus é o caminho? Todas as vezes que nós saímos do caminho, nós nos perdemos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Mas como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Irmãos, é interessante que nós vemos aqui que nesse momento, nesse contexto também o sangue de Jesus é derramado. E nós vemos lá em Deuteronômio 25, que fala que quando fosse colocar uma sentença sobre algum acusado, o máximo que ele poderia sofrer de açoites eram 40 açoites. Por isso geralmente fala 40 menos 1. Por quê? Porque se passasse de 40, o juízo de Deus viria sobre aqueles que fizeram aquilo. Então é interessante que ele toma 39 açoites para garantir que não passasse. Por quê? Você via que eles tinham até um temor de querer ser religioso e cumprir as escrituras. Mas diante disso nós aprendemos uma lição aqui. Jesus, ele foi preso e foi castigado. Irmãos, o propósito do açoite naquele tempo e diante da lei era para um castigo, não era para tortura e muito menos para morte. Mas nós vemos que há um ódio no coração, ao ponto de eles quererem matar e acabar com Jesus. E diante disso nós aprendemos nesse texto, que diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E quando nós vemos o corpo de Jesus dilacerado, aqui está apontando para cura na alma, cura no físico, cura no corpo. É por isso a Bíblia diz, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados, curados. Irmãos, quando Jesus derrama o sangue através de cada açoite, é uma forma que Ele está derramando o sangue para que nós possamos ser curados, tomar posse da cura no corpo, cura no físico, cura na alma. Irmãos, existem alguns estudiosos que dizem que cada açoite ele representava um tipo de doença, onde Jesus estava levando sobre ele todas as nossas doenças. É por isso, ao momento, já nós vamos falar sobre isso, que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque no momento que o meu pecado, a minha doença entra sobre Jesus, toda a glória de Deus sai, porque onde há pecado, a glória de Deus não está. E aquele é o único momento que Jesus sente a falta de Deus. Por quê? Porque naquele momento o meu e o seu pecado entrou sobre ele. Mas por que acontece tudo isso? Os açoites e o sangue derramado de Jesus, com o propósito de Ele levar sobre Ele todas as dores, todas as enfermidades, para que eu e você possamos tomar posse de ser curado. Sabe, irmãos, para com isso, a minha doença, o meu problema. Não, irmãos, toma posse, o sangue de Jesus tem poder para mudar tudo. O sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus transforma. Toma posse disso. O Senhor levou sobre Ele todas as feridas, para que eu e você possamos ser curados de toda enfermidade, de toda doença. Toma posse. E quando nós declaramos isso, nós chamamos o céu, porque no céu não há doença, no céu não há mais dor, no céu não há mais sofrimento. Terceiro derramamento de sangue, fala sobre a coroa de espinhos, quando foi colocado sobre a cabeça de Jesus. É interessante que naquela sentença de morte de cruz não tinha essa situação, essa liturgia, vamos dizer assim, de colocar uma coroa. Jesus foi o único, porque eles queriam de alguma forma zombar de Jesus. E é interessante que quando aqueles espinhos entram sobre a cabeça de Jesus, também há um sangramento. Mas é interessante que nós vemos que quando surgiu espinhos e ervas daninhas, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18. Diz que depois do pecado do homem, então surge espinhos e ervas daninhas. O espinho representa o pecado, representa o quê? A condição, a continuação, a consequência de um pecado. E por causa do pecado do homem, então surge espinhos e ervas daninhas. E nós vemos que não havia coroa de espinhos para aqueles que eram sentenciados à morte de cruz.
Mas para Jesus, os soldados, de uma forma de zombar, eles fazem uma coroa de espinhos para falar: você não é o rei dos judeus? E é interessante que quando esse sangue é derramado, irmãos, disso de alguma maneira está mostrando que toda a maldição foi levada e foi quebrada. Porque nós nascemos como Adão, uma geração anâmica, onde há o pecado enraizado. Nós temos a origem do pecado. Mas é por causa do sangue de Jesus que nós somos perdoados, lavados, redimidos, curados, para viver um novo propósito. O primeiro Adão errou, pecou no paraíso, mas o segundo Adão veio, morreu na cruz e nos deu vida. E isso nós precisamos tomar posse. Por causa do sangue de Jesus, toda a maldição é quebrada. Por isso, diante daquela coroa, onde representa o pecado, o espinho aponta para o pecado do homem, está mostrando que toda a maldição é quebrada na cruz. Por isso eu preciso tomar posse do sangue de Jesus derramado por mim. Olha o seu irmão, diga assim: o sangue de Jesus, meu irmão, ele não foi derramado por acaso. O sangue de Jesus foi derramado por você. E a Bíblia diz que nós não fomos comprados por coisas corruptíveis como ouro e prata, mas nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Toma posse, meu irmão. Não existe nada mais importante na nossa vida do que Jesus. Tudo você pode conquistar, tudo você pode lutar, mas sem Jesus nada faz sentido. Quarto derramamento de sangue. Isaías capítulo 50, versículo 6. Aponta para a profecia. Oferecia as costas àquele que batiam, faz uma referência aos açoites, e o rosto àqueles que me arrancavam a barba, não escondia a face da zombaria e dos cuspes. Irmãos, quem tem bastante barba aqui? O Michael, olha aqui. Imagina pegar a mão cheia da barba e puxar e arrancar. Seja sincero, vai sangrar ou não vai? Vai, porque vai machucar, vai tirar da pele, do couro. E aqui está apontando para isso, que de uma forma de zombaria, eles acabaram querendo não só sentenciar Jesus, mas de uma forma também humilhar, de uma forma também trazer, dor, acabar com a face de Jesus. E por que fala da barba, irmãos? Porque da barba aponta para a face, onde tenta denegrir a imagem de Jesus. E onde aponta isso? O principal papel de Satanás é destruir a imagem e semelhança que nós somos de Jesus. Porque quando entra o pecado, quando entra a mentira, a imagem de Jesus é denegrida. Então nós precisamos aprender que quando Jesus derrama o sangue lá, é através da face de Jesus que nós possamos voltar a ser imagem e semelhança, porque Ele derramou sangue por mim e por você. Diante disso, irmãos, nós precisamos tomar posse, porque o papel de Satanás é destruir a imagem, destruir a nossa identidade. E ele faz isso em todo o tempo. Lembra lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto? Ele de toda maneira tenta destruir a identidade do Filho de Deus. E o papel dele sempre foi destruir a vida do Filho de Deus. E hoje nós, como filhos de Deus, o diabo tem investido nisso para acabar com a identidade de ser imagem e semelhança. Por isso Jesus então derrama o sangue diante de tudo. Para quê? Para que possa ser restaurada, onde aponta para a imagem e semelhança, onde nós possamos viver o propósito de Jesus e ser imagem e semelhança. Não por causa da religião, não porque nós somos bons, mas porque o sangue de Jesus está sobre nós. Irmãos, diante de tudo isso, o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida, não é porque a gente é bom, não é porque a gente ora muito, não é porque a gente jejua muito, mas é porque quando ele olha para nós, ele não vê nós, ele vê o sangue de Jesus. É isso que nos fortalece, é isso que nos guarda. Não é o quanto que nós temos algo para oferecer, mas o quanto Jesus já ofereceu por nós. Então o que nos guarda não é a nossa capacidade de fazer algo, mas é o sangue de Jesus que foi derramado por nós e está sobre a nossa vida. Quinto derramamento de sangue, fala sobre as mãos. Jesus, quando ele está na cruz, então as mãos dele é pregada na cruz, sim ou não? Naquele momento ele é pendurado, as mãos então são perfuradas e há um derramamento de sangue. E o que as mãos falam, irmãos? As mãos, elas falam sobre ser uma ferramenta para trabalho, uma ferramenta para abençoar, uma ferramenta para declarar e profetizar, uma ferramenta para você curar, uma ferramenta para abraçar. E quando suas mãos estão presas, isso aponta para uma vida improdutiva.
Então Jesus, ele é preso naquela cruz para que tudo fosse sobre ele, para que ele pudesse libertar nós, para que nós possamos ter uma vida produtiva, uma vida para cumprir o propósito dele, onde nossas mãos sejam canais de bênção. É por isso que Jesus derramou o sangue dele. Irmãos, o sangue verteu para que nós possamos ser usados por Deus. O sangue de Jesus foi derramado para que eu e você possamos ter liberdade hoje de ser um canal abençoador. E você precisa tomar posse disso. O sangue de Jesus já foi derramado. Sexto derramamento de sangue, os pés. Os pés de Jesus, ele também foram cravados na cruz. E os pés falam sobre impedimento de caminhar ou de andar no propósito. É interessante que nós falamos que Jesus é o caminho. E nós falamos que quando nós nos perdemos, nós queremos trilhar novos caminhos. Mas Jesus teve os seus pés e sangraram lá, derramaram sangue, para que nós possamos conhecer o verdadeiro caminho, para que o Senhor possa restaurar o nosso caminho, para que a gente possa voltar a viver o propósito da vida e trilhar o caminho que é Ele. Irmãos, talvez você entrou aqui hoje e você tem tentado andar por todos os caminhos, você só tem quebrado a sua cara. Mas até quando você vai ser teimoso de reconhecer e falar, tá bom, não há outro caminho se não for Jesus? Você já quebrou a cara das piores maneiras, procurando todos os caminhos, mas nenhum caminho vai te levar. Para com essa mentira que todo caminho leva a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus é o caminho. E por isso Jesus, quando Ele derrama sangue naquela cruz, é para nos mostrar que Ele é o caminho. Ele já trilhou o caminho, o vivo e novo caminho, através do sangue dEle derramado. Hoje nós podemos andar no caminho que já foi feito. Mas por que muitas vezes nós estamos distantes, irmãos? Muitas vezes nós estamos distantes porque nós insistimos em caminhar para a direção errada. Quem já pegou a estrada errada aqui? Cada minuto que passa você está mais longe do propósito. Você não só está errado, você está ficando mais longe. Cada vez que você insiste em caminhar naquilo que não foi chamado para caminhar, cada dia você vai estar mais distante do propósito. Assim como aqueles discípulos de Emaús, se eu não me engano 11 ou 12 quilômetros eles estavam. É interessante que nós vemos que cada passo que eles davam, eles estavam mais distantes do propósito. Por quê? Por causa da frustração, por causa do medo. Mas quando que os olhos deles são abertos? Quando o Senhor falava sobre as Escrituras, quando o Senhor abria as Escrituras, quando o Senhor falava da palavra, porque a palavra é vida. Irmãos, os pés de Jesus foram cravados naquela cruz para que nós possamos andar o caminho de Jesus. Lembra de Davi? Primeiro momento frustrou e houve morte, porque tentou levar a arca no carro de bois. Mas depois que ele aprende a lição, como que ele leva a arca? A cada 6 passos paravam e sacrificavam. O que isso nos ensina, irmãos? Ensina que se você errar, são só 6 passos para voltar, porque isso mostra dependência. Quando você aprende a andar no caminho do Senhor, isso mostra dependência, onde não é mais o que você quer, não é mais o seu caminho, mas é o caminho de Jesus. Você precisa aprender a seguir o caminho de Jesus, irmãos, porque o caminho de Jesus nunca vai te frustrar. Talvez você está frustrado porque você tentou seguir o caminho do amigo, seguir o caminho do seu coração. O coração é enganoso. Mas quando você aprende a seguir o caminho de Jesus, jamais você vai ser frustrado. E por último, o 7º derramamento de sangue, fala que, lá em Marcos capítulo 15, fala que o Senhor estava na cruz, por 6 horas seguidas. E a Bíblia relata que depois desse tempo, os soldados foram incumbidos de ir lá e quebrar a perna daqueles ladrões. Então, os soldados quebram a perna do primeiro ladrão, quebram a perna do segundo ladrão, e para cumprir o propósito, que não teria nenhum osso quebrado, Jesus não quebrou nada, mas eles veem que Jesus já estava morto. Porque eles quebram a perna para que houvesse morte, para que a pessoa morresse de uma vez. Mas quando eles viram, Jesus já estava morto. Mas é interessante que no texto diz que a costela dele foi furada e saiu água e sangue. Vamos ler o texto. João capítulo 19, versículo 31 ao 34. E é interessante que instantes antes desse acontecimento, onde Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento onde entra o pecado sobre a vida de Jesus, onde ele sente que a presença de Deus se vai. Por quê? Porque o meu e o seu pecado foi sobre ele, a minha e a sua doença foi sobre ele. E por causa disso nós temos vida, hoje estamos aqui reunidos. João 19, 31 a 34 diz assim: era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados.
Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Vamos ler o 35 e 36 também. Aquele que o viu disse, deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testifica para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura e nenhum dos seus ossos fossem quebrados. Irmão, sabe o que nós aprendemos nesse texto? É interessante. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Lembra da história de Adão, que ele adormeceu e da costela, o Senhor tirou uma costela e fez a mulher, a noiva, a esposa? E o adormecer, ele aponta para um sentido, tipifica para a morte também. Quando aqui diz que Cristo morreu, tipifica para um dormir. E é interessante que quando Cristo está na cruz, então dormiu, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscita, então é perfurado a costela dele e sai água e sangue. Assim como Adão, quando ele dormiu, a costela foi retirada, houve algo que Deus fez para que gerasse a mulher, e a mulher que representa a Eva. Diante de Jesus na cruz, quando ele é perfurado e o sangue é derramado, isso aponta para um tempo de restauração, onde o Senhor está gerando a noiva, está gerando a esposa. Cristo é o noivo, ele vai voltar para buscar a igreja. Quem que é a noiva? Quem que é a esposa de Cristo? Então quando o sangue de Jesus é derramado, meu irmão, isso representa onde Jesus ele derramou o sangue, para que pudesse dar vida para a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. O sangue de Jesus foi derramado. Há um propósito naquela ferida, na costela, onde representa a restauração da noiva de Cristo. Nós somos a noiva e haverá o dia que haverá uma grande boda do Cordeiro, onde haverá o casamento do noivo e da noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Tudo isso tem se perdido muito, mas é tempo de nós voltarmos e entender que haverá um grande banquete, onde nós vamos viver a eternidade com Cristo. Não troque, irmãos, aquilo que é eterno por coisas momentâneas. Não troque aquilo que é mais precioso por coisas que duram apenas uma noite. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. E nesse dia especial, dia de ceia, é dia de nós celebrarmos a vida de Cristo, porque a vida dele é que nos trouxe vida, é a vida dele que nos traz esperança, é a vida dele que nos traz alegria e salvação. Talvez você entrou aqui hoje sem expectativa, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dar vida e vida em abundância. Amém. Para que você possa voltar a sonhar, para que você possa a entender o propósito. Talvez você entrou aqui cabisbaixo, sem motivação ou sem esperança, mas hoje é tempo de você levantar a sua cabeça e voltar a sonhar, voltar a crer que Jesus já derramou o sangue, e o sangue de Jesus tem poder para transformar a sua vida. O sangue de Jesus tem poder para te libertar de uma vez por todas. O sangue de Jesus tem poder para te curar. O sangue de Jesus tem poder para te salvar. Toma posse disso, meu irmão. Eu quero te convidar a fechar os olhos por um instante.